Bom dia, pessoal. A gente vai falar aqui hoje sobre educação física e inclusão, né? Quando a gente diz inclusão, a gente fala em incluir todas as pessoas, né? Independente de etnia, de religião, e também tem os deficientes físicos, né? Deficientes visuais, deficientes auditivos também. Então, incluir não só nas nossas aulas de educação física, como em toda a sociedade, né? E essas pessoas que são deficientes, hoje elas têm, já é reconhecido muitos direitos, né? E elas têm muitos direitos reconhecidos, coisa que não se tinha há algum tempo atrás. E ainda falta muita coisa a se ajustar na sociedade, por exemplo, as calçadas com rampas para gente com cadeira de roda, mas isso é só um exemplo, né, que a gente vê as calçadas sem esse auxílio, né, para os cadeirantes, mas já evoluiu muito, a gente evoluiu muito. Antigamente essas pessoas eram tidas como inválidas, né, que ficavam só em casa, não podiam fazer nada, mas hoje em dia isso está mudando, né? E na antiguidade as pessoas deficientes, por exemplo, tinha povos que nascia, por exemplo, uma criança deficiente física e se nascesse com a deficiência física, por exemplo, eles descartavam aquela criança, né? Não, até chegavam a matar porque era considerado inválida, né? Alguns povos faziam isso na antiguidade, mas hoje em dia isso não acontece mais, né? A gente evoluiu bastante e todas as pessoas têm que ter os mesmos direitos, as mesmas condições, né? Então a gente tem que incluir essas pessoas, e na escola, quando a gente fala isso, a gente fala não só dentro da escola, mas dentro da aula de educação física também. E aí eu tenho algumas dicas aqui para alguns tipos de deficiência, quando a gente tiver algum colega com algum tipo de deficiência, a gente seguir essas dicas. Por exemplo, um colega aqui, se a gente tiver um colega deficiente auditivo, sempre tentar se posicionar de frente para ele, principalmente se ele souber fazer a leitura labial, porque pode ser que ele saiba. Ele pode ser que ele não tenha 100% da audição comprometida, então você se posicionando de frente para ele, ele pode fazer alguma leitura labial ou se comunicar melhor com você. Tomar cuidado quanto à questão do equilíbrio, porque muitos deficientes auditivos têm são deficientes auditivos por conta de problemas no aparelho vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, nosso equilíbrio também, né? E aí pode ser que ele tenha algum problema com o equilíbrio, então tomar cuidado com isso procurar saber isso, tomar cuidado com isso na aula de educação física, principalmente. Outra coisa, procurar saber também sobre as linguagens dos sinais, né? O Libras, que são as linguagens dos sinais. Se tiver algum colega que se comunique, né? Procurar aprender, saber um pouquinho, não precisa saber tudo, mas saber um pouquinho para poder se comunicar com o colega. É importante, é legal. E também adaptar algumas regras dos jogos, né, na educação física. Dar sugestões de como adaptar as regras para poder incluir esse colega, né? Isso deficiente auditivo. A gente vai falar também do deficiente visual, né? Deficiente visual tem sempre uma maneira de você guiar ele. Você pode dar o seu cotovelo ou pedir que ele se apoie no seu ombro para você poder guiar ele, né? Pela escola, durante a atividade física, ajudar o colega a perceber os movimentos pelo tato, né? Descrever os movimentos para ele, usar principalmente o tato, e também sugerir mudanças nas regras, né? Para poder incluir esse colega também, né? Isso na deficiência auditiva. E aí podem ter colegas deficientes físicos, né? E aí a gente tem que saber se atentar para o fato que alguns movimentos ele pode ter dificuldade, né? Então tem que tentar propiciar o máximo de autonomia para esse colega
e saber que alguns movimentos ele vai ter dificuldade e ajudar esse colega com a dificuldade dele. E também sugerir mudanças, né, nas regras dos jogos para poder incluir ele. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre os Jogos Paralímpicos, né? Que como é que surgiram os Jogos Paralímpicos? São jogos para as pessoas, para os atletas deficientes físicos, né? Deficientes físicos, auditivos, deficientes visuais. Como é que surgiram esses jogos? Depois da Segunda Guerra Mundial, teve um médico lá na Inglaterra, um médico Ludwig Guttmann, que ele ficou preocupado com a quantidade de militares, né, que foram mutilados e ficaram deficientes depois da guerra, né? E aí ele quis criar uma atividade para essas pessoas, né? Porque foram muitos depois da Segunda Guerra. E aí ele acabou criando os Jogos dos Paraplégicos, que foram atividades para as pessoas deficientes físicas, né? E que mais tarde se tornaram Jogos Paralímpicos, né? E aí, dentre os esportes aí que a gente pode citar nos Jogos Paralímpicos, tem o mais famoso é o basquete na cadeira de rodas. Existe também o futebol, né, de 5, de 7, que é para deficiente visual. Também tem um bem famoso que é o goalball. O goalball você tem que fazer gol, é para deficiente visual. Fazer gol com as mãos, a bola tem o guizo. São 3 para cada lado, 3 atletas para cada lado. E as pessoas têm que fazer silêncio, né, para que eles possam ouvir os guizos. Então é bem legal, tem que respeitar isso, né? E o objetivo é isso, proporcionar o esporte para todas as pessoas, né? Saber que todos podem praticar o esporte. E é isso. Então a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Valeu!